Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler o versículo de número 35. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35. Enquanto os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao Senhor por estar aqui com os irmãos, grato a Deus por a vida do pastor Messias, é um grande amigo, nós nos conhecemos já há muitos anos, que Deus continue abençoando o pastor Messias juntamente com a sua família, aos obreiros desta casa, Deus continue abençoando, a todos os irmãos, a DETAG aqui no Penorte, que o Senhor Jesus continue abençoando os irmãos. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35, a epígrafe deste texto bíblico é o cego Jericó. E aproximando-se ele de Jericó, estava um homem cego, assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: O que tu queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo ou vivenciando a última hora da igreja na face da terra. É uma grande realidade, uma grande verdade. Jesus está voltando. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, João disse: Filhinhos, já é a última hora. Em Mateus, capítulo 24, versículo 12, versículo 13, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Romanos, capítulo 13, versículo 11, Paulo disse assim: Já é hora de nós despertarmos do sono, pois a salvação está mais perto de quando aceitamos a fé. Nós lemos nesta noite um texto muito conhecido, eu acredito que falado, e muitos sabem até de cor e salteado, esta passagem bíblica acerca deste homem, deste milagre que o Senhor Jesus realizou na vida deste homem. O evangelista João, no capítulo 21, no verso 25, João escreveu dizendo: Se todos os milagres que Jesus realizou quando caminhou nesta terra fosse escrito no livro dos livros, não caberia, porque aonde Jesus passava, o milagre era certo. Então, este texto aqui, essa passagem bíblica é muito conhecida, porém, nós podemos aqui exaurir e extrair
algumas lições de Deus para a nossa vida. Logo, esta mesma passagem está escrita em Mateus capítulo 20, verso 29, Marcos capítulo 10, verso 46. Em Mateus diz que era 2 cegos clamando na beira do caminho. Marcos o chama de Bartimeu. Bartimeu não é um título, não é um nome, é um subtítulo. Bartimeu, filho de Timeu. Há pequenas minúcias aqui neste texto, porque se os irmãos olharem para o Novo Testamento, nós temos 27 livros e dentre eles 4 evangelistas ou 4 evangelhos, sendo que 3 evangelhos são conhecidos como sinótico. A palavra sinótico, semelhante, Mateus, Marcos, Lucas. Por que são 4 evangelistas? Porque cada evangelho foi escrito em uma época diferente para um povo diferente. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, João, ele escreve o evangelho do Filho de Deus, quando João, ele é pastor na igreja em Éfeso. Então, os anciões da cidade ou os anciões da igreja disseram por bem para João escrever o evangelho do Filho de Deus. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Já Lucas, ele desses 4 evangelistas ou dos 3 sinóticos, Lucas é o único que não escreve aquilo que viu, aquilo que de fato presenciou. Lucas escreve para o gentio. Lucas, ele é discípulo de Paulo na sua 2ª viagem missionária. Quando Lucas está doente, ou quando Paulo está doente, e alguém chama um médico para cuidar de Paulo, Lucas então vem. Quando Lucas vem cuidar de Paulo, Paulo vê num campo missionário, vê uma alma sedenta, prega o evangelho para Lucas, e Lucas então entrega a sua vida para Jesus, e ele vai ficar alguns anos estudando e inspirado por Deus. Ele vai escrever os seus 2 tratados, que é o evangelho que leva o seu nome e Atos dos Apóstolos. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem. O versículo principal é Lucas 19:10, porque o filho do homem veio buscar, veio salvar o perdido. O que é interessante que quando você lê Mateus e Marcos, tanto Mateus como Marcos coloca o cego na saída de Jericó. Já Lucas não, coloca o cego na entrada de Jericó. E quando a gente lê a Bíblia, parece que dá um nó na cabeça. A gente diz, meu Deus, por que Mateus, por que Marcos coloca o cego saindo, agora vem Lucas e coloca o cego na entrada de Jericó? É muito simples. Você vai ler a Bíblia, estudar o contexto, vai descobrir que havia 2 Jericó. A primeira Jericó, lembra do capítulo 1 de Josué? Quando o Senhor chama Josué e diz, Josué, o meu servo Moisés morreu. Levanta-te agora e passa o Jordão, tu e este povo. Josué, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou te entregar. Assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Josué, ninguém poderá te resistir, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. No capítulo de número 6, Josué se depara com a grande Jericó. Quando ele se depara com aquela cidade murada, a Bíblia diz que Josué vai orar. Quando Josué vai orar, Deus disse, Josué, pegue a arca, coloque a arca, os anciões na frente e o povo atrás, e durante 7 dias vocês vão dar 7 voltas. Josué obedece. No capítulo 6, no versículo 20, a Bíblia diz que Josué grita com o povo, e quando o povo grita, as muralhas ruíram ao chão, as muralhas caíram ao chão. A gente prega, né? A queda da muralha, a muralha caiu, mas a verdade é que a muralha ruiu ao chão. A muralha não caiu para lá, a muralha não caiu para cá. Por que, pregador? Porque se a muralha cai para fora, mata o povo de Deus, e se cai para dentro, mata os inimigos de Israel. E entenda uma coisa nesta noite, nem sempre Deus te dará vitória matando os teus inimigos. Às vezes Deus te dará vitória deixando os teus inimigos de pé, para eles glorificarem, ver o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que você adora. Então, esta primeira Jericó, ela foi amaldiçoada, viveu debaixo de maldição. Tanto é que se você ler
1 Reis, capítulo 16, os últimos versículos. A Bíblia diz que um homem por nome de El, ele levanta a cidade, Deus mata seus 2 filhos. Então a primeira Jericó vivia debaixo de maldição. A segunda Jericó era uma cidade abençoada, porque Herodes construiu nela o palácio de inverno. Morava levita, morava sacerdote. Se a primeira era amaldiçoada, a segunda era abençoada. Eles acreditam que de uma Jericó para outra, 400 metros de distância. E esse milagre deu-se na divisa. Mas isso não é importante. O que é importante, pregador, é que Jesus passou. E aonde Jesus passa tem vitória. Aonde Jesus passa tem milagre. Ele resolveu passar na Adetag, aqui no Penorte, na noite de domingo, para abençoar, para curar, para renovar, para transformar. Jesus está passando aqui esta noite para trabalhar ao teu favor. Aleluia. Ele passa. Quando ele passa, a Bíblia diz que tem um homem, e este homem ele era cego. Quando a Bíblia fala que este homem era cego, logo eu me lembro de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, quando Paulo vai dizer que o Deus deste século, ele cegou o entendimento de muitos para não enxergar a luz do evangelho. Como assim, pregador? As pessoas que estão lá fora, eles não conseguem ver o Deus que cura câncer, o Deus que cura AIDS, o Deus que abre porta onde não tem parede, o Deus que pega 5 pão e 2 peixes, como o irmão Hugo lá em casa quando está com fome. Mas Jesus pega 5 pão, 2 peixes e alimenta uma multidão para a glória de Deus. E olha que crente come, irmão. Aleluia. Então eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver, porque eles estão cegos espiritualmente. Mas pastor Messias, quando eu falo de cegueira espiritual, logo eu me lembro de pessoas que estão na igreja, carregam a Bíblia, professam a fé, até dá glória a Deus quando o pregador pede, até canta no coral, canta nas irmãs, mas ele não consegue enxergar o tamanho do Deus que ele serve, o tamanho do Deus que ele adora. Logo eu me lembro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 até o verso 21, o rei Ben-Hadad quer matar Jorão, rei de Israel. A Bíblia diz que ele fazia emboscada, só que dentro da casa de Israel tem um profeta por nome de Eliseu. Lembra de Daniel capítulo 2, versículo 22? O Senhor revela o profundo, oculto, escondido, conhece o que está em treva e com ele o Senhor mora a luz. Amós 3,7, a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo para o seu servo, para os seus profetas. Salmo de número 25, versículo 14, o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Pai, graça te dou, porque ocultaste aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons, também os maus. Provérbios capítulo 15, versículo 11, o inferno e o além estão nu diante dos olhos do homem, quanto mais o coração do Senhor, quanto mais o coração do homem. Zacarias 4,10, quem despreza o dia das coisas pequenas, o Senhor tem um prumo na mão de Zorobabel, e ele tem 7 olhos que percorrem toda a terra. Se o homem não te vê, Deus te vê. Se o homem não te olha, Deus te olha. A Bíblia diz que o rei ficou sabendo que o profeta estava lá, cercou a cidade de Dotã. O moço do profeta por nome de Geazim, a transliteração do nome Geazim do acardiano é vale de visão, ou aquele que não tem visão. Aqui não tem não, só lá pro lado da Celha de Sul que eu moro, que tem uns crentes sem visão. O povo aqui é do manto, é do mistério, é da marcha, aleluia. Porque crente que não tem visão, ele não trabalha, ele dá trabalho. Crente que não tem visão, ele é prova, irmão, na terra, oh glória. Ele olhou para Eliseu e disse: Eliseu, nós estamos cercados, nós vamos morrer, mas quem tem visão de Deus é diferente. Eliseu olhou e disse assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eu vim profetizar esta noite, dizer para alguém: você não está só diante desta luta, você não está só diante desta prova, mais são os que estão contigo do que aqueles que estão com ele. Aleluia. Eliseu orou e Deus abriu a visão de Geazim, e ele viu carro, ele viu cavalo de fogo. Esta noite Deus vai abrir a tua visão
e você vai ver que o teu Deus é maior, que o teu Deus é maior, que o teu Deus é maior. Você pode dar glória? Cego. Segundo, a Bíblia diz que ele está sentado à beira do caminho. Terceiro, ele está mendigando. O que é um mendigo? Precisa de uma esmola para sobreviver. Quarto, ele não tem alegria, porque a enfermidade no corpo gera enfermidade na alma. Vá ao hospital, você chega no hospital, você entra lá, você não vê as pessoas cantando, você não vê as pessoas alegres. Por quê? Por exemplo, uma pessoa tem 20 anos câncer. O dia que o médico dá o diagnóstico, o dente cai, o cabelo cai, a pessoa pode ser forte, ela emagrece da noite para o dia, fica com aquela palavra, entra na sua alma. Agora o crente é diferente. O crente às vezes pode ter só dor dente na boca, um para doer, o outro para dar glória, mas quando dá um sorriso, é um sorriso pentecostal. Aleluia. Por quê, pastor? Neemias 8:10, não vos entristeçai, a alegria do Senhor é a nossa força. Jó capítulo 8, verso 21, diz que Deus enche o nosso lábio, os nossos lábios de riso e a nossa boca de alegria. Jó capítulo 20, verso 5, a alegria do ímpio dura só um momento. Salmo 16, versículo 11, Davi disse, na tua presença, ó Deus, há plenitude de alegria. Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 45, verso 7, diz que Deus nos ungiu com o óleo da alegria. Salmo 51, 12, o Davi disse, torna-me, ó Deus, a dar-me a alegria da salvação. Salmo 64, 10, diz que o Senhor enche o coração do justo com alegria. Salmo 100, verso 2, serviu o Senhor com alegria, porque Ele é bom. Salmo 122, o Davi disse, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Provérbios 10, 28, a esperança do justo é alegria. Provérbios 15, 3, o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 17, 22, o coração alegre é o bom remédio. Bíblia, Lucas 10, 17, 18, 19 e 20, Jesus olhou para os discípulos, mandou os discípulos irem de dois em dois curar. Os discípulos voltaram tudo alegre, dizendo, Jesus, o teu nome é tão poderoso, que além de nós curar, nós ainda expulsamos o demônio. Aí Jesus, calma, eis que dou poder para a Detag aqui no Penorte, poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não vos alegrei por causa disso, porque eu vi Satanás cair do céu como cai um raio de luz. Antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Pode passar luta, pode passar prova, mas a trombeta vai tocar e o teu nome está lá para a glória de Deus. E não era alegre. Aí o texto diz que Jesus passa. Quando Jesus passa, o cego ele ouve. Eu me lembro, em 1963, o meu avô veio para Brasília. Quando meu avô veio para Brasília, em 63, 64, lá do Rio Grande do Norte, lá de Pau dos Ferros, cidade abençoada. E de lá para cá, meu avô vindo no caminhão com 12 filhos, uma tia minha pegou a paralisia infantil, não tinha como dar vacina, e ela ficou paralítica. Em 76 minha mãe casou, em 77 eu nasci. Em 80 minha mãe se separou do meu pai, e meu avô trabalhava, vendia limão na W3 Sul, e ganhou uma banca na feira de Taguatinga, na QNL, e montou um restaurante. E minha mãe teve que morar de volta na casa do meu avô. E essa minha tia deficiente, ela estudava e cuidava, pastor Messia, de mim e dos meus 4 irmãos. E eu me lembro que minha tia, como ela não tinha as pernas sadia, e ela tinha o braço dela, parecia o braço do Popeye, daquele Popeye do filme, e a gente aprontava, e minha tia saía se arrastando na casa, e batia na gente, pegava a gente, e eu fiquei imaginando, uma pessoa que é cega, o ouvido dela são os olhos. Então uma pessoa que não enxerga, o texto diz que ele
ouviu. Olha só, Jesus vai passar. Qual era o barulho que o cego escutava? A moeda caindo na bacia. Só que agora Jesus vai passar. Quando Jesus passa, o barulho é diferente. Ele está passando aí, ó. Ela ouviu. Aí eu fico vendo, pastor, por que tem crente que entra ano, sai ano e a vida dele não muda, não prospera, porque não ouve a palavra de Deus? Vamos para a Bíblia. O segredo da vitória é ouvir a palavra. Aí eu não entendo, irmão, pessoas que não gostam, escola dominical, culto de doutrina, não lê a Bíblia, não medita na palavra. Salmo 1, vamos lá. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada, aleluia, o seu tempo dá os seus frutos, aleluia. Vamos para a Bíblia, Provérbios 28, versículo 9, aquele que desvia o ouvido de ouvir ela de sua até sua oração é abominável. João capítulo 8, verso 47, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Hebreus capítulo 3, versículo 7, quando ouvides a voz do seu Deus, não endurecer ao teu coração. A Bíblia diz em Jó 34, verso 3, o ouvido prova a palavra como a boca prova a comida. Jeremias 22, 29, terra, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Amós capítulo 8, versículo 11, assim diz o Senhor, vai ter fome e vai ter sede, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quer vitória? Ouça a palavra, ouça o seu pastor, ouça o seu líder, aleluia. Quer ter próximo? Mas eu não entendo, irmão, tem igreja por aí que se não colocar a mão na cabeça dele e falar um balabalá, um balabaxéia, o culto não prestou. Mas o que cura é a palavra, o que sara é a palavra, o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que aviva é a palavra, o que santifica é a palavra. Oh, aleluia, ele ouviu. Ele ouviu. Ele está lá cego, Jesus está passando. O que está acontecendo aí? Rapaz, é Jesus que está passando. Quem? Aquele lá do Êxodo 15, 26, vai rafaldar os que cura. Quem é? É o lá de Jó 5, 18. A mão dele fere, mas a mão dele também cura. Quem é? É o do Salmo 103, verso 3. Ele que perdoa toda a tua iniquidade, sara toda a tua enfermidade. Quem é? É aquele de Jó 42, 2. Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é? É aquele de Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, ele é, não há quem possa escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quem é? É aquele de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Quem é? É aquele de João 11,40, se creres verás a glória de Deus. Quem é? É aquele de Mateus capítulo 8, versículo 1, 2, 3, 4, Jesus curou o leproso. Quem é? É o de Mateus capítulo 8, verso 5, 6, 7, 8, 9, curou o servo do centurião. Quem é? É o de Mateus 12, 13, curou um homem da mão ressequida. Quem é? É o de Marcos capítulo 2, curou um paralítico em Cafarnaum. Quem é? É o de Marcos capítulo 5, verso 30. 12 anos a mulher tinha um fluxo de sangue, mas ela disse: se eu tocar nas veias, na orla dos vestidos dele, tocou e foi curada para a glória de Deus. Quem é? É aquele de João capítulo 5, 38 anos, pastor Messias, o homem esperando o movimento das águas. Jesus olhou para ele e disse: toma a tua cama e anda. E o homem andou. Quem é, pregador? É aquele de João capítulo 9, o homem nasceu cego. Aí alguém disse: quem pecou? Foi o pai, foi a mãe? Ele disse: o pai não pecou, a mãe não pecou, ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Isso que está acontecendo na sua vida é para a glória de Deus. Deus será glorificado nessa luta. Ele ouviu. Quando ele ouviu, gerou fé. Aí o texto diz que ele clamou. O problema hoje é que o povo reclama em vez de clamar.
E a oração é a chave da vitória. Quer vitória? Clama. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu fui pregar na Igreja Batista Ebenezer, lá no Riacho Fundo. Terminei de pregar, a irmã disse assim, aquele varão ali naquela caminhonete vai te levar na Ceilândia. Aí eu entrei na caminhonete, quando chegou na descida da Samambaia, ele veio por fora, Riacho Fundo 1, ele disse assim, pastor Edson, eu sou dono da autoescola Bandeirante, Deus mandou eu te abençoar, eu vou lhe dar a carteira de motorista. E eu digo amém. E aí, fui lá tirar a carteira. Estava pregando aqui do outro lado, perto da Vila Olímpica, terminei de pregar, o pastor veio batendo na minha mão e disse assim, conta 7 dias que tu vai ganhar um carro. Vou colocar a chave de um veículo na tua mão. Quando ele terminou de profetizar, o presbítero Naldinho, bem aqui no condomínio Acácia, descendo ali na Vila Olímpica, levantou com a chave do carro e disse assim, não vou te dar o carro hoje, só vou te dar o carro na outra semana para cumprir a palavra do meu pastor, que o meu pastor é profeta. Ô semana que não passava, ganhei o carro. Aleluia. Passei uma prova, vendi o carro. Fui pregar, janeiro profético, projetando, lá em Rubiataba, Assembleia de Deus de Madureira. Estou pregando, quando eu termino de pregar, um presbítero veio no altar e disse assim, Vaso, quando tu estava pregando lá, quando tu estava vindo para pregar de Brasília, o pastor anunciou que o pregador era de Brasília, Deus falou para mim, vende o carro para ele. E eu disse, não é Deus porque eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, Deus mandou eu vender o carro para você. Eu disse, quanto é que é o carro? Não era bem um carro, era um Peugeot 206, não era bem um carro, mas era um carrinho que dava para andar. Aleluia. Eu gastei dinheiro no Peugeot de comprar uma Hilux, irmão, diante de Deus. Aleluia. Ou, irmão, aleluia. E aí, eu disse, como é que é o dinheiro? Ele disse assim, o carro é 12 mil. Eu disse, eu posso dar 6 de 1.000 e 10 de 600. 12 mil. Vai, o carro é seu, leva o carro. Me deu o DUT, trouxe o carro para Brasília. E aí, eu levei uma multa e eu não sabia. Eu estava com a permissão e eu perdi a carteira. Passou um ano, eu vou no Detran, quando eu cheguei lá, a moça disse assim, não, o senhor perdeu a sua carteira, o senhor não pode dirigir. Levou uma multa, está sem carteira. E eu fiquei orando, Jesus, como é que eu vou dirigir sem carteira? Pregador, subir no altar todo errado, não pode, a gente tem que andar certo, né? E aí, comecei a orar, Deus me abençoa, eu preciso pagar as multas desse carro, eu preciso tirar a carteira. Aí quando foi um dia, alguém me ligou e disse assim, eu queria que o senhor fosse lá na Vicente Pires, o senhor pregou lá na DETAG, na igreja do pastor Uziel, e tem um pessoal lá muito rico, e esse pessoal gostou do senhor, e eles pediram para eu levar o senhor para tomar um café lá na segunda-feira à noite, para o senhor levar o óleo para ungir a casa dele. Cheguei lá, 13 quartos, 10 banheiros, aquela mansão, para entrar naquele condomínio, penso numa prova, e eu fui no óleo, irmão, Jesus revela, e Jesus não revelou nada. Aí disse assim, entra aqui na Hilux, na Ranger Rover, que a gente vai lá na imobiliária para o senhor orar. Aí eu disse para a irmã, baixa o vidro aí para o diabo ver que nós estamos andando de Ranger Rover. Entrei na Ranger Rover e estamos lá orando, ungindo, Deus não mostrou nada. Até ontem, já tem mais de ano, até ontem não entrou o Pix. Ganhei um café. Voltei para casa e disse, Jesus, eu preciso pagar esse carro, eu preciso tirar a carteira. Terça-feira, recebi um convite para pregar numa invasão, lá perto do Riacho Fundo, onde tem um negócio da PM, tem uma invasão por detrás. Fui pregar numa garagem. Terminei de pregar, o pastor disse assim, eu moro lá no centro da Ceilândia, vamos jantar lá em casa? A gente veio jantar na casa do pastor, e o pastor disse assim, tem como você ir comigo amanhã de manhã na autoescola? Porque quando você estava pregando, Jesus falou para mim, eu não falei nada para ele, mas Jesus falou para ele que eu não tinha carteira. E ele falou, Deus mandou pagar a sua carteira de motorista. Eita glória. Semana retrasada, eu passei na prova de volante para a glória de Deus. Essa semana já chegou a carteira, glória a Jesus, e Deus é fiel. E eu vou falar para os irmãos, e o carro já está chegando também, porque Jesus é fiel. Porque quando Ele dá a bênção, Ele dá a bênção completa, aleluia. E eu disse para Jesus, Jesus, eu sou humilde, de 2023 para 2024, pode me dar o carro que eu aceito, eita glória, porque o meu Deus é fiel. Irmão, quando você ora, você vive milagre, você recebe milagre. Ele clamou,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jeremias 29:13, buscar-me-eis, achar-me-eis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A igreja ora, Deus trabalha. A igreja ora, Deus movimenta o céu. Ele clamou. Terceiro, primeiro ele ouviu. Segundo, ele clamou. Terceiro, ele perseverou. Cala a boca, cego. Cala nada, eu quero a minha bênção. Cala a boca, cego. Jesus não vai te ouvir. Ô Jesus de Nazaré, ô Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que lição. Quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Ele perseverou. Eu estava orando ontem de madrugada e Deus falou comigo. Diga para as pessoas naquele lugar que tem gente ali que está a um passo do seu milagre, está a um passo da sua vitória. Não desista, persevere, aleluia, porque uma hora vai acontecer, uma hora Deus vai trabalhar e vai te dar vitória, uma hora a cura chega, uma hora o milagre chega, porque com Deus não é como começa, com Deus é como termina, pastor Messias, porque começar todo mundo começa, é bíblico. Eclesiastes capítulo 7 versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o começo. Daniel 12:13, tu porém vai até o fim. Mateus 24:13, persevera, aquele que perseverar até o fim será salvo. Romanos 12:12, alegra-te na esperança, sede paciente na tribulação e perseverante em oração. Aleluia, persevera, minha irmã. Naamã, ele deu o primeiro mergulho, nada aconteceu. Deu o segundo, nada aconteceu. Mas quando ele deu o sétimo mergulho, se ele levantou, a pele estava curada, porque Naamã perseverou. Josué, 7 dias, dando 7 voltas. No último dia, gritou e as muralhas caíram por terra. Não pare de lutar pelos teus sonhos. Não pare de lutar pelo teu milagre. Persevere. Oh, aleluia. Você acredita que a palavra de Deus é a maior profecia? Provérbios 21:31. O cavalo se prepara para a batalha, mas é do Senhor que vem a sua vitória. Eu me lembro, eu li um livro do pastor Hernandes Lopes. Acho que é Fome de Deus o nome do livro. E ele conta a história de um camarada rico, estava tendo fome. E ele pegou aqueles pau de sebo, colocou uma comida com 10, 15, acho que 15 metros. E colocou o pau de sebo e colocou a caixa de comida e estava tendo fome. Então todo mundo queria. E aí ninguém conseguia subir porque escorregava. Tiveram a ideia de chamar um alpinista, aqueles que escalam a montanha. E aí o camarada foi, a multidão gritando, vai, vai, vai. E ele chegou até 8 metros, era 15, ele escorregou. De repente ele olhou para o rei e disse, rei, tem como diminuir o tamanho? Porque está muito alto. Do nada saiu uma criança, irmão. E aquele menino foi subindo. E a multidão, vai cair. Cadê o pai do menino? Pega esse menino, né? E aí foi gritando e tal. E o menininho foi lá, derrubou a caixa de comida, pegou aquela comida, saiu correndo, o pai dele junto com ele. E o alpinista foi atrás. Quando chegou lá o menininho dando comida para os seus irmãos, o alpinista disse assim, qual foi a estratégia que o seu filho usou? Foi o pé, foi a mão, foi o joelho? Aí o pai disse assim, não, meu filho é surdo. Enquanto as pessoas estavam gritando para ele parar, ele continuou. Eu não entendi, pregador. Ei, tampa os ouvidos para aqueles que não acreditam, para aqueles que não crêem no seu milagre, para aqueles que não acreditam na sua chamada. Deus está dizendo, você vai conseguir, você vai chegar lá. Persevera, minha irmã, persevera, meu irmão, porque Deus é fiel. Você pode levantar a mão, abrir a boca e glorificar a Deus. Persevera, continua. Essa luta não vai te parar, esta prova não vai te parar. Deus é fiel na terra e vai te dar vitória.
Pastor, porque eu devo perseverar? Porque você serve um Deus grande. Pastor, porque eu devo perseverar? Porque o teu Deus é fiel. Aleluia. Ele não calou a boca. Aí o texto diz que Jesus parou. Me mostra no Evangelho. Aí se você leu, eu já li a Bíblia muitas vezes, para a glória de Deus. Aonde você vai ver Jesus parando, poucas vezes. Jesus parou por causa de um clamor, de um mendigo, de um cego. Quando Jesus para, isso aqui que é lindo, irmão. Por que, pregador? Porque quando Jesus parou, quem mandou o cego calar a boca, teve que ficar ali para ver o milagre do cego. Ó, alguém ali já pegou, aleluia, aleluia. Quem não acredita vai ter que ficar lá para ver o teu milagre, a tua vitória. Deus vai preparar uma mesa na presença dos teus adversários. Quando Jesus para, que o homem chega, ele olha para ele assim: filho, o que tu queres que eu te faça? Oh, aleluia. Lembra daquele corinho? Pastor Messias lembra? Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas. Curve a sua cabeça nessa noite. Curve a sua cabeça. O Espírito de Deus fala contigo nesta noite. O que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero a cura vai chegar. Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe no meu casamento, o Senhor vai trabalhar no teu casamento. Senhor, eu preciso desta porta, Deus vai abrir a porta. Senhor, eu preciso de um milagre, Deus vai realizar um milagre, oh glória, aleluia. O que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente, o homem tornou a ver e seguia o Jesus pelo caminho. Ó, restituição, restauração. Jesus devolveu para ele a visão, aleluia. Ele não disse eu quero ver, ele disse eu torne a ver. Aleluia! O Senhor disse: vê, a tua fé te salvou, glória! Aleluia! Oh, coisa gloriosa na vida do crente é a fé. O que é fé, pregador? Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 23. Tudo que não é feito por fé é pecado. 2 Coríntios 5, 7. Paulo diz: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Romanos 1, 17. Todavia o justo viverá da fé. 1 João 5, 4. Essa é a vitória que vence o mundo. Aleluia, a nossa fé, a fé te faz vencer, a fé te faz triunfar, a fé te faz conquistar. Levanta a tua mão, porque pela fé a vitória chegou, pela fé o milagre chegou nesta noite. Uramaya shurimi candarapia, urabacandarabacharimi candaraia. Adore a Deus, adore a Deus. Deus está aqui esta noite. Adore a Ele pela fé. É pela fé, pastor Messias. É pela fé que o milagre vai acontecer. É pela fé que a vitória vai chegar. Oh glória, oh glória. A mão de Deus está estendida sobre esta casa. Alabarachandaraia. Há um varão que caminha neste manto de mistério. Há um guerreiro que entrou aqui. Eminacandureva saio. E ele está curando aqui esta noite. Ele está renovando aqui esta noite. Ei, quem sabe você está aqui preocupado com alguém. O Senhor vai visitar, vai dar vitória.
disse: não se viu, não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Ele seguia no caminho glorificando a Deus. Isso é gratidão. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, aleluia. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Tem um hino, cadê os tocadores? Me ajuda aqui. Cadê a equipe de louvor? Me ajuda aqui rapidão, canta. Em fervente oração, venho coração, na presença de Deus derrama. Cante, vai. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor, aleluia, e todo meu ser Ele oh maravilha! Então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Canta. maravilhas de amor Te fará o Senhor, atendendo a oração pra aceitar teu imenso poder, te mirar, socorrer, quando tudo deixares deixares no altar. Canta pra terminar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser, oh maravilha, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus, bem baixinho. Pode continuar bem baixinho. Coloque a mão no teu coração. Só você e Deus sabem como você chegou aqui esta noite. Só você e Deus sabe o que você tem passado. Mas o Senhor está dizendo: eu não perdi o controle. Eu ainda estou no controle da situação. Eu ainda opero milagre. Eu ainda curo, eu ainda saro. Coloque a mão no teu coração nesta noite. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do pastor Messias. Obrigado, Deus, pela vida dos obreiros. Obrigado, Deus, por esta igreja. Urabarachanaraia. Obrigado, Deus, por tudo. Continua, Senhor, trabalhando aqui. Continua operando aqui, meu Deus. Vai curando, vai renovando, vai sarando. Aonde tiver alguém enfermo, cura nesta noite, Senhor. Alguém triste, alegra, tira esta aflição, tira esta angústia nesta noite. Ó Deus, quebra as algemas. Agora, meu Deus, vai libertando, vai trabalhando, Senhor. Espírito de Deus, eita, Deus trabalha nesta casa, em nome de Jesus. Aleluia. Quando
Senta dando glória, senta dando glória. Já vou passar o pastor Messias. Glória a Deus. Tem alguém nesta noite que ouviu a palavra: Pastor Edson, eu estou desviado, eu estou afastado, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que quer voltar para Jesus nesta noite? Pastor, eu não sou crente, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém? Noé, Deus te abençoe, Noé. Noé, vai pagar o lanche do pregador hoje. Eita glória. Brincadeira. Amém. Irmãos, tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Deus continue abençoando.